O xadrez. O xadrez é um jogo disputado por duas pessoas, onde o objetivo principal é capturar o reino adversário. O tabuleiro de xadrez possui 64 casas, na qual você pode utilizar conforme o movimento das peças. Existem vários tipos de peças, na qual vamos abordar logo. O tabuleiro de xadrez ele possui 74 casas, como eu já tinha dito, onde tem 8 horizontais, 8 verticais, e cada uma dessas verticais essas colunas possui 8 casas. Num jogo de xadrez, possuem 16 peças para cada jogador, onde são 8 peões, 2 torres, 2 cavalos, 2 bispos, um rei e uma rainha. E cada jogador vai ficar com uma cor diferente, as brancas e as pretas. O jogador com as peças brancas sempre começa o jogo. Sobre o movimento das peças, vamos começar pelo rei. O rei ele é a peça principal do jogo de xadrez. O seu movimento ele pode se mover para todos os lados, porém somente uma casa. A dama ou a rainha, ela se movimenta em praticamente todas as direções, diagonal, vertical e horizontal. É uma das peças mais fortes do jogo. Sobre o bispo maceiro, é o seguinte: o seu movimento ele se move diagonalmente sobre o tabuleiro, podendo assim ir e voltar, né? Sobre o cavalo é uma peça diferente das outras do xadrez, porque ela pula as outras peças. O seu modo de movimento é formando um L para todas as direções, as 4 direções, sendo 3 para qualquer lado e uma para o lado. Sobre o peão da casa própria, é o seguinte: o movimento da peça é assim. No primeiro lance que o jogador fazer, ele decide se ele vai dar uma ou 2 casas para frente. O seu movimento vai ser sempre para frente, mas quando você for capturar uma peça, essa peça tem que estar na diagonal do peão que você escolher, e você vai substituir a peça a peça adversária que você quiser capturar pela sua. Sobre a torre também é uma peça muito importante no jogo, considerada também uma das mais fortes. O movimento dela é para frente e para os lados, ou seja, a vertical e a horizontal. Porém, muitos iniciantes, eles gostam de pensar que dá para pular peça. Somente o cavalo consegue isso. Sobre o modo de capturar a peça ou comer ela, se você preferir falar assim, é o seguinte: você vai pegar a peça do seu lado do tabuleiro e você vai substituir a peça adversária, pegando ela no jogo, né? Ou se você preferir, comendo ela. E assim se realiza a captura. Lembrando que o cavalo ele pula as outras peças. Veja os exemplos ao lado. Agora vamos falar um pouquinho sobre os tipos de movimentos especiais no xadrez. O xadrez é um jogo meio complicado nessa parte, porque são os movimentos que meio que violam, mas não as regras. Agora vamos falar um pouquinho sobre o roque, que é um movimento especial no xadrez. O roque ele funciona da seguinte maneira: quando o rei e nenhuma das duas, ou somente uma torre, não entrou em movimento, ou seja, não começou a se movimentar, eles têm a possibilidade de fazer o roque. Como funciona? O rei pode andar 2 casas ao lado da torre que não se moveu, sendo que o rei também não se moveu, lembra bem disso. Ele anda 2 casas ao lado e a torre vem para o outro lado dele, assim finalizando o roque. Mas tem uma regrinha muito especial dentro disso tudo.
Nenhuma das torres que não se moveu pode estar sendo atacada. O rei também não pode estar sendo atacado. E o meio deles também não pode estar sendo atacado. Agora vamos falar um pouquinho sobre o outro tipo de movimento especial no xadrez. Esse a gente chama de promoção. Como funciona a promoção? Quando um peão que está avançando na sua fileira, seguindo, e como ele só pode ir para frente, ele está seguindo, ele acaba chegando na última fileira do rei adversário, ou na última fileira do adversário, que é a oitava sua, o peão acaba aqui por não poder andar mais, certo? Aí vem a regra especial, a promoção do peão, que é quando chegando na última fileira, você pode trocar o seu peão em troca de uma dama, uma torre, um bispo e um cavalo. Essa promoção é muito boa, porque aí você consegue dar um checkmate muito mais fácil do que normalmente conseguiria. Agora vamos falar um pouquinho sobre o en passant. Como funciona o en passant? O seu peão seguindo reto na fileira dele, chegando na sua quinta linha, como você pode ver aqui do lado, você tem a possibilidade de esperar que o seu adversário avance um dos peões da fileira do lado, da sua, 2 casas à frente. Quando ele fizer isso, o peão dele vai ficar do seu lado. Nessa hora, você tem a possibilidade, mas só nessa hora, nesse mesmo lance, de cortar a peça dele e entrando na fileira do peão que avançou. Isso não seria meio que uma tomada, porque você não ficou no lugar, só que é válido. Agora, vamos falar um pouquinho sobre cheque e checkmate. Como que você dá um cheque no rei adversário? Quando uma das suas peças ataca diretamente a do rei adversário, isso significa que ele está atacado. É óbvio. Nessa parte você conclui o cheque, como você pode ver aqui do lado nos exemplos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o checkmate, para você concluir o final do jogo e assim ter sua vitória, patrão. O checkmate funciona da seguinte maneira. Quando uma das suas peças ataca diretamente a do rei adversário e ele não tem mais movimento, não pode comer sua peça, não pode ir para um lado nem para o outro, porque tem suas peças atacando a dele, isso significa que o rei adversário entrou em checkmate. Talvez uma das peças do rei possa acabar comendo a sua que está atacando a dele. Isso não seria checkmate, tem que ver bem na hora. Checkmate é quando uma das suas peças ataca do adversário e ele não tem movimento. Agora eu vou falar um pouco sobre os tipos de empate no jogo de xadrez. Nessa aqui eu quero que vocês prestem bem atenção, porque no jogo de xadrez, eu já vi muito isso, as pessoas acharem que ganhavam quando o rei adversário não tem mais movimento. Agora eu vou falar sobre um tipo de empate, que é o primeiro deles, o afogamento. O afogamento funciona da seguinte maneira. Quando as suas peças não estão atacando o rei adversário e ele não tem movimento, quase igual ao checkmate, mas um pouco diferente, o rei dele acaba não tendo movimento e, claro, nenhuma das outras peças do rei pode se mover, ou ele não tem elas mais. Isso significa que é afogamento, o rei adversário não pode se mover e você não pode mais dar o checkmate. Acabou o jogo, empate. Agora eu vou falar sobre o segundo tipo de empate no jogo de xadrez, que é a insuficiência material. Esse aqui você deve prestar bem atenção porque ele pode acontecer muito simples. Imaginemos que você não tenha mais peças para dar checkmate e o rei adversário também não tem. O que acontece? É empate, o jogo acaba. Mas imagine que você ainda tenha peças para dar checkmate no rei adversário. Quais essas peças seriam? É necessário que você consiga dar checkmate no seu adversário, você tem que ter um rei e uma dama, ou um rei e uma torre. Se você acabar tendo um rei e um bispo, ou até mesmo um rei e um cavalo, você não consegue dar checkmate. E esse é o fim do jogo. É empate. Agora eu vou falar sobre o terceiro tipo de empate no jogo de xadrez. E olha que é uma incrível coincidência, porque é uma repetição de 3. Esse tipo de empate funciona da seguinte maneira. Imaginemos que você não queira mover nenhuma peça, além de uma tal ali, para o jogo continuar. E o seu inimigo também não. O que você faz? Você vai ficar movendo essa peça sem parar. E ele vai ficar movendo a outra peça sem parar, certo? Só que se você repetir o mesmo lance 3 vezes seguidas, e o seu jogador adversário também, você pode pedir um empate para ele, ou ele para você. Isso significa que você repetindo mais de 3 vezes o mesmo lance, acaba que é um empate no jogo. Agora, é uma regrinha muito complicada, que é o quarto tipo de empate no xadrez. Ele é muito difícil de acontecer mesmo, mas é possível. Vou explicar para vocês agora. Quando você não move nenhum peão, acaba que o jogo tá ali no meio e você acaba não vendo nenhum peão, o rei adversário também, e vocês não tomam nenhuma peça, vocês ficam ali movendo sem parar, para aqui, para lá e vai. Se você repetir isso mais de 50 vezes, 50 lances,
acaba que o jogo é empatado, porque vocês não estão movendo. Agora vamos falar um pouquinho sobre o último e quinto tipo de empate no jogo de xadrez. Ele funciona da seguinte maneira, já que é o mais normalzinho. Você olha para o seu adversário e dá a mão para ele e fala, eu não quero mais jogar, tá empatado. Se ele aceitar, aí sim é o empate. Caso contrário não, ele vai continuar o jogo normal e você também vai ter que continuar.